hoje. Era um sonho que a gente está a viver, isso é algo complicado, mas a gente pôde ter esses momentos, assim, felizes, né, de o espaço virtual nos proporcionar o encurtamento das distâncias físicas, e que bom que eles toparam, e é isto. Então, eu vou começar, não é, dando boas-vindas a todo mundo, agradecer ao professor Jorge e a Catiele, e vou prosseguir as apresentações. O nosso evento hoje está no terceiro dia. Nós tivemos, para além das comunicações orais, mesas redondas, tivemos a apresentação de 24 comunicações orais. Ao término da sessão, faremos a premiação, né, dos trabalhos que receberam menção honrosa. E é com alegria que eu apresento a recém-doutora do primeiro evento, né, Catiele? Da Catiele como doutora, com a alegria que a gente tem ela aqui, o privilégio, na verdade, e a Catiele Suzane do Nascimento Silva, ela é geógrafa e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, é doutora em Geografia Humana pelo Instituto de Geografia e Coordenamento do Território da Universidade de Lisboa, o IGOT. Atualmente, Catiele é investigadora do Centro de Estudos Geográficos, o SEG-IGOT, e Instituto de Ciências Sociais, ICS, Lisboa. Integra os grupos de pesquisa ZOE, Dinâmicas e Políticas Urbanas e Regionais, e MSEU, Movimentos Sociais e Espaço Urbano da UFPE. É co-coordenadora científica da revista científica Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais da UFPE, tem desenvolvido trabalhos nas áreas de migração, acesso aos serviços de saúde, políticas de habitação, movimentos sociais de acesso à habitação, injustiça, justiça espacial e desigualdades. Muito obrigada, Kelly. Agora, né, prossigo. A gente aqui vai ter uma breve síntese, né, de toda a produção do professor Jorge Malheiros, que possui doutorado em Geografia Humana pela Universidade de Lisboa, obteve o grau de mestre em Geografia Humana e Planejamento Regional e Local e licenciado pela Universidade de Lisboa. É atualmente professor associado do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, é membro da coordenação do Grupo de Investigação ZOE, Dinâmicas e Políticas Urbanas e Regionais do Centro de Estudos Geográfico, é membro do Conselho Científico do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. E dentre diversas outras questões que aqui a gente ficaria por muito tempo falando. Então, bem-vindos, muito obrigado por ter aceito o convite, e eu passo a palavra para vocês. Muito obrigada, Luciana, por esta apresentação tão calorosa. É sempre quer dizer, para mim, então, de facto, então, com esse recém-doutorado, até estava a brincar que é a minha primeira aparição científica como doutorada, e, portanto, isso, quer dizer, não poderia deixar de ser num espaço, quer dizer, não poderia ser em outro espaço. Foi o espaço melhor que aconteceu neste tempo, tendo me doutorado há 15 dias, basicamente. Então, eu quero agradecer imensamente o convite, eu fiquei realmente muito lisonjeada, e quem está aqui, a Luciana, foi também, quer dizer, fomos aqui colegas de doutoramento, né, enquanto a Luciana estava aqui em Lisboa, portanto, é um gosto agora esse encontro como colegas de trabalho, que eu espero que seja o primeiro de muitos outros de colaborações que a gente possa vir a ter. Deu uma travadinha, Cati. Pois. E agora? Voltou. Consegue me ouvir bem? Sim. Voltou? Sim? E, portanto, se tiver alguma interrupção, vai avisando, porque eu vou tentando aqui controlar a internet, tá bem? Não está bem.
Luciana? Eu nunca tenho Sim, problema de sim, internet aqui em casa. voltei, eu que caí agora. Consegue me ouvir? Nada? Tá ouvindo, normal, Sim, tá normal. ok. Tá bem. Então, Mariana, peço-te, por favor, a Luciana que vai avisando se porventura vocês não sei exatamente, enfim, falem mesmo, não façam sinal porque eu não consigo ver. Ok, Portanto, Normal. dando início à apresentação, a gente trouxe aqui alguns tópicos que são muito mais para a gente colocar questões e trazer algumas reflexões, além de mostrar algumas evidências resposta de oi, Cati, não está dando para te ouvir, falhou. Talvez seja o caso do professor desativar a câmera. Como vocês estão no mesmo espaço, talvez seja isso que está dando interferência. Não conseguimos te ouvir, Cati. Está congelada a tua imagem. Desligar o dispositivo. Agora voltou, sim. Vais ligar o meu telemóvel. Só um minuto, vamos fazer uma. Eu vou me ligar a outra rede aqui na casa mais estável. Ok, ok. Só um minuto. Luciana, Sim? Oi? consegue me ouvir agora sem interrupção? Consigo. Pronto. Então, se eu não conseguir mais uma vez, avisa, porque a casa tem alguns repetidores de internet e às vezes eu tenho que fazer essa troca. Ok, sem problemas. Pronto. Conseguem ver, não é? Então, o que eu tinha dito, basicamente, é que esse tema é um tema ainda muito aberto, né? E trouxemos aqui algumas evidências do que tem se passado em Portugal, em termos da pandemia e dos impactos no ensino, mas também muitas questões e posicionamentos muito mais para serem discutidos aqui em conjunto. Eu e o professor Jorge fizemos uma apresentação conjunta e dividimos em 3 grandes partes. Então, a primeira parte, essa que eu vou fazer, está muito mais focada com a apresentação de Portugal de uma maneira muito breve e da situação da pandemia aqui, ou seja, a sua espacialização, os impactos desiguais nos territórios, uma breve apresentação como é que pode impactar grupos vulneráveis e os riscos de contágio e de morte de forma espacializada, né? Que é esse panorama geral, tendo em vista que eu imagino que da pandemia em Portugal se conheça pouco. E uma segunda e uma terceira parte, a segunda parte muito mais focada naquelas que têm sido as respostas das escolas e das universidades aos desafios colocados no contexto da pandemia, e por fim uma terceira parte mais reflexiva sobre aqueles que serão os desafios, as oportunidades e as necessidades das escolas e universidades no contexto pós-pandêmico, fazendo essas duas partes o professor Jorge Malheiros em função da sua prática aqui no ensino. Então, de uma maneira muito geral e genérica, não é? Aqui é apenas uma apresentação breve da Organização Territorial e Administrativa de Portugal. Então, Portugal é um país que faz parte da União Europeia e está organizado em 5 grandes regiões, como a gente pode ver, a região norte, a região centro, a área metropolitana de Lisboa, o Alentejo e a região do Algarve. É composto por 308 municípios ou concelhos, que aqui, se eu falar a palavra concelhos, é o que corresponde aos nossos municípios, dos quais 278 estão no continente, não é? Porque os 308 correspondem tanto ao continente como aos arquipélagos dos Açores e da Madeira.
E o que a gente vai mostrar aqui a partida são os resultados, ou seja, são evidências considerando Portugal continental. Então, quando a gente se refere a Portugal continental, estamos aqui excluindo os arquipélagos, né? E as duas grandes áreas metropolitanas de grande destaque, né, em Portugal é a área metropolitana de Lisboa, que está aqui marcada, e a área metropolitana do Porto, que está aqui na região norte, mas que a gente vai ver mais na frente a localização exata. No que diz respeito à população, de uma maneira geral, a população em Portugal hoje é de cerca de 10 milhões de habitantes, tendo a área metropolitana de Lisboa uma grande concentração dessa população, com 2,8 milhões, o que corresponde a aproximadamente 27% da população nacional. E essa população nacional, em Portugal continental, ela está distribuída de forma muito desigual, como a gente vai ver, havendo uma grande concentração nas áreas litorâneas, nos territórios litorâneos, e menos concentração, ou seja, um certo até despovoamento das áreas dos territórios do interior. Para a gente ter uma ideia disso, em 2020, agora, os concelhos de Portugal continental, eles foram separados em 2 grandes blocos. Os territórios de baixa densidade e os outros. E os territórios de baixa densidade, eles estão concentrados exatamente nessa grande mancha que vocês podem ver a vermelho. E, portanto, dos 278 concelhos de Portugal continental, 165 pertencem aos territórios de baixa densidade e que estão concentrados aí no interior do país, como eu falei. Então, havendo em Portugal continental uma conjugação, não é? Que é, por um lado, um despovoamento no interior e uma concentração populacional no litoral. Então, esses 2 blocos, né, de alta e baixa densidade, eles colocam desafios complexos que exigem respostas em termos de políticas públicas muito específicas e também diferenciadas. E também agora no contexto da pandemia, como vamos ver. Passamos agora para um retrato geral, né, da pandemia em Portugal e fazemos aqui algumas comparações com alguns países. Então, antes de mostrar a espacialização do fenômeno, que é uma segunda parte. Então, chamaremos a atenção desses slides para a evolução dos casos, né, recuperados e mortes e dos casos diários. Se a gente olhar, eu peço para olhar primeiramente para esse gráfico 1, aqui nos casos diários, e esse gráfico ele destaca bem as 2 grandes vagas de contágio de coronavírus aqui em Portugal. A primeira, muito destacada, em março e abril, onde a gente identifica aqui esse pico, né, como pode ver, e depois uma segunda vaga que está acontecendo neste momento, tendo começado mais ou menos em meados de outubro, e vai se estendendo, né? Aqui a gente tem a data 29 de novembro, até 29 de novembro, e que não sabemos se de fato o pico foi no final de novembro ou se o pico ainda será algo por agora, por dezembro, né? Estamos efetivamente nesta altura, é o momento atual de Portugal. No gráfico 2, a gente destacamos, neste momento, né, uma fase de uma certa ascensão das mortes em Portugal. Neste caso aqui, as mortes, ela está demarcada por essa linha preta, mas que ela aparece aqui muito perto do zero, por causa dos altos valores relacionados com os casos recuperados e com os casos ativos, né? Mas com uma ascensão aqui, essa data que vocês podem ver aqui, que é 1 de dezembro, né? Com uma ascensão das mortes nessa altura, ou seja, exatamente agora nesta segunda vaga pela qual estamos a passar. E ainda marcamos e ainda chamamos a atenção para essa linha em verde, né, que representa os casos recuperados com uma curva bastante acentuada também a partir de setembro. Quando comparamos Portugal com outros países europeus e não europeus, verificamos, pelo número de casos e de óbitos, que Portugal não está no grupo, vamos dizer, com a pior situação, né? Exceto se compararmos com os países africanos, como a gente colocou aqui um exemplo para demonstrar o caso de Moçambique, que em discussão com o professor Jorge dizia, pois é, temos que saber o que é que a África está a fazer, está a se comportar diante dessa pandemia, porque os casos são baixos, os óbitos são baixos e pode estar relacionado com a estrutura etária daqueles países que são mais jovens, mas ainda não se sabe muito bem o que é que temos que aprender com os países africanos para dar resposta a essa pandemia. Então, como a gente pode ver, né? Então, quando analisamos, por exemplo, os casos, claramente e com destaque, claro,
dos Estados Unidos, né, que aparece aí mesmo no número de casos e no número de óbitos, com um distanciamento enorme relacionado com os outros países que estamos aí a comparar. Quando analisamos os casos por 1.000 habitantes, verificamos que os valores são parecidos entre os países, despontando ainda também aí os Estados Unidos em um extremo e no outro Moçambique, como a gente acabou de falar. Nos casos dos óbitos por 100.000 habitantes, está aqui, já temos uma diferença mais marcada entre esses países, mas Portugal ainda apresenta um melhor resultado, né, neste quadro comparativo, e também apresenta esse quadro melhorado face a esses países relacionados ao indicador que está relacionado com a letalidade do coronavírus, né, apresentando Portugal, por exemplo, 1,6% de óbitos entre 100 casos, não é? Comparado com os outros aí que vai variando, aqui a gente pode dizer entre 1% e 3%. Quando analisamos aqui, a gente entra mesmo no padrão mais, ou seja, a espacialização disto, né? Então, quando analisamos o padrão da difusão espacial da Covid-19 em Portugal, logo no seu início, verificamos que numa primeira fase, a evolução do número de casos apresentou uma forte relação com a densidade populacional, destacando-se as duas grandes áreas metropolitanas, a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa. A difusão, ela esteve ligada ou seja, à hierarquia urbana, ou seja, a partir de centros urbanos, que são também importantes exportadores de pessoas e serviços, e também de concentração, não é? Que são áreas, espaços, né, territórios com intensa interação com o mundo externo, como é o caso das duas áreas metropolitanas exatamente. Então, a região norte, por exemplo, há uma forte interação com países como a Itália, no quadro da confecção têxtil, que se concentra, né, nesta área, acho que na região de Aveiro, né, Jorge? Mais perto de Braga, perto do Porto e ligado a Braga. E, por outro lado, são também nessas duas áreas metropolitanas que temos os dois maiores aeroportos internacionais do país, com uma circulação e interação de pessoas de diferentes partes do mundo, o que explica também a difusão a partir desses territórios, né? Também tem larga... Ai, desculpa. Também é esta, em larga medida, é também aí a incidência territorial de grupos de imigrantes e vulneráveis, como também os naturais portugueses com rendimentos baixos, que se mantiveram em atividades em períodos de confinamento, recorrendo, por exemplo, à intensa utilização de transportes públicos nas suas deslocações, por exemplo, são nesses espaços, quer falar alguma coisa? Que concentram o comércio, a construção civil, os serviços da restauração, que aqui a gente chama restauração, mas que é ligado ao setor alimentício, não é? Que são atividades que exigem um intenso contato e que eles, em muitos casos, não paralisaram, exigindo o deslocamento dessa população, tendo os trabalhadores desses setores uma maior exposição ao risco. E não foi diferente do que aconteceu no Brasil, como vimos, não é? Os trabalhadores informais ligados a essa situação laboral mais precarizada, vamos assim dizer, foram aqueles que tiveram muito mais expostos nesta pandemia. Então, é uma população que ocupa uma condição laboral muito mais frágil, com subcontratações, com trabalhos part-time, exigindo, por exemplo, deslocamentos entre diversos postos de trabalho, ou pelo menos 2, para garantir um rendimento mínimo que consiga viver nessas áreas, e que, consequentemente, se reflete também nas condições de habitação, que são mais precárias, porque a pandemia também trouxe uma discussão muito interessante e muito urgente sobre a habitação, né? Tendo em vista que a habitação, nesse momento, apareceu no contexto pandêmico como um lugar mais seguro e protegido. E, portanto, mas quem é que tem efetivamente casa, né? Quem é que tem efetivamente uma habitação segura para se proteger desta pandemia? E quem vive em casas sobrelotadas, que é também uma das muitas situações, no caso da população imigrante aqui em Portugal. No segundo momento, o fenômeno intensificou-se no norte interior, vamos assim dizer, em concelhos com menor densidade populacional, já havia na primeira fase, mas houve uma maior intensificação, onde são áreas onde concentra uma população mais envelhecida, porque aquele mapa que eu mostrei das áreas de baixa densidade, nessas áreas de baixa densidade também concentram uma população mais envelhecida. Portanto, nós temos essas duas camadas, não é? Nesta fase de intensificação, nesta zona, os lares de idosos afirmaram-se como focos, sendo responsável por uma parte significativa também dos novos casos,
e mais tarde também, essa foi a realidade em Lisboa. Então, a população com mais de 70 anos chegou a representar aqui 20 a 25% dos casos, associando-se uma parte significativa desta percentagem aos óbitos, né? Então, se tomarmos como exemplo o recente crescimento dos casos, há aqui uma discussão e chega a ser um pouco mais aleatório, é o que se tem dito em alguns estudos. E isso pode estar ligado às atividades que envolvem exatamente mobilidade de trabalhadores, por causa dessa necessidade dos trabalhadores precários, ou seja, uma população mais vulnerável, trabalhar em mais de um lugar, ou seja, no caso das obras, a terminar uma obra e já ter que ir imediatamente para outra, ou no caso de muitos imigrantes que trabalham em algumas zonas mais no interior de Portugal, né, na produção agrícola, que se movimentam de acordo com os momentos das safras, e, portanto, estão ligadas a uma determinada safra num determinado sítio, e quando aquela safra termina, por exemplo, da azeitona, tem que se mudar para outro sítio para estar ligado a outra safra. E, portanto, é uma população muito mais móvel, e estudos vêm comprovando que agora há uma certa aleatoriedade no caso do padrão espacial da doença em Portugal. E não podemos nos esquecer dos fluxos populacionais que tem relação com o exterior, não é? Que se ligam aos casos importados. E os casos importados, no caso de Portugal, estiveram ligados ao regresso e visita de emigrantes, ou seja, de portugueses que vieram para Portugal, sobretudo de países como a França, do Reino Unido, da Suíça, de Luxemburgo, que são sítios onde há uma forte concentração da população portuguesa, e também imigrantes, turistas e estudantes. Aqui eu coloquei só um número para exemplificar, que são os casos, só para a gente ter uma ideia dessa evolução desses casos importados, que a 25 de março tínhamos aí 155 casos, e em 14 de junho, eu não consegui o dado mais recente, com 767 casos importados, e nesta altura, os casos importados já estavam ligados a 53 países, o que se liga muitíssimo, né? Diz muito sobre esse processo de circulação entre os diferentes espaços. Quando olhamos esses mapas, não é? Vemos que, sem dúvida, o padrão geográfico que vimos do fenômeno, no caso do coronavírus, de uma forma geral, ele espelha a densidade populacional, como a gente pode ver aqui, não é? Uma forte densidade populacional nos tais concelhos que estão concentrados nos territórios não de baixa densidade, não é? Também espelha a dinâmica de fluxo de pessoas e os espaços funcionais com forte deslocamento casa-trabalho, ou seja, os movimentos pendulares. E como a gente pode ver nesse segundo mapa, as áreas metropolitanas, ela recebe pessoas de um raio muito maior, enquanto os concelhos do interior, o movimento, como a gente pode ver aqui em alguns casos, o movimento é muito mais intraconcelhio, ou seja, intramunicipal. E o padrão de casos de Covid também espelha, em função da concentração das atividades econômicas, a concentração da população ativa, como a gente pode ver aqui, o grande destaque das duas áreas metropolitanas. Aqui é apenas para mostrar muito rapidamente o padrão espacial do risco ao contágio e do risco à morte, né? Foi um trabalho desenvolvido recentemente, inclusive este mapa está assim, porque a revista já aceitou o artigo, ele está numa versão ainda preliminar online e está sendo impresso, que foi desenvolvido por colegas geógrafos da Universidade do Porto, que considerou alguns indicadores ligados ao contágio, 22 indicadores, que esteve relacionado com exposição externa, turismo, imigração, concentração de pessoas, ou seja, a densidade demográfica, a interação da mobilidade, os movimentos pendulares e a exposição de atividades profissionais, no caso dos profissionais de saúde. E também indicadores ligados à morte, que foram os idosos, ou seja, os grupos etários, os idosos a viver sozinhos e em lares e a fragilidade da saúde, ou seja, a prevalência de doenças crônicas. E os resultados são esses dois mapas, com o padrão do risco ao contágio e o padrão do risco à morte. E eles chegaram a 6 classes, mas aqui a gente não vai falar das 6 classes, a gente quer olhar apenas para 2 grandes blocos. Então, primeiro, olhando para o mapa do risco ao contágio, a gente verifica 2 grandes blocos, que o primeiro é um risco de contágio muito elevado, que está aqui marcado por essas áreas mais a rosa e a vermelho, que concentra-se em territórios muito mais populosos, mais densos, socialmente mais interativo e mais aberto ao exterior, pelas razões que a gente já falou agora há pouco. Então, são exemplos, claramente, como se vê, não é? A região metropolitana de Lisboa, a região metropolitana do Porto e também a coroa exterior dessa área metropolitana, que também está ligada aqui à atividade industrial, a região do Algarve,
não é, no sul de Portugal, Évora, dentro aqui da região do Alentejo, e o Médio Tejo, aí onde tem uma grande concentração de grandes empresas com elevada população móvel. E depois, o segundo bloco, com baixo risco de contágio, que é exatamente os territórios menos populosos, socialmente menos interativos e mais isolados, que são fatores que estão relacionados a menos contágio, né? E aqui a gente destaca, basicamente, os concelhos fronteiriços aqui com a Espanha. No caso do risco de morte, temos também dois grandes blocos, e se a gente perceber, eles são mapas que são exatamente o contrário, né? Onde a gente tem o primeiro bloco com o maior risco de morte concentrado mais concentrado nos concelhos mais envelhecidos, ou seja, nas áreas de baixa densidade, onde há uma maior prevalência de doenças crônicas. E se estende claramente de norte a sul, não é? Destacando-se algumas áreas na região do Alentejo e na região do Pinhal interior sul. Jorge, se eu não me engano, está aqui, correto? Nessa zona mais... aqui no meio. Mais aqui. Aí. Pronto, é mais aqui a região do Piau Sul. E o segundo bloco, no caso do risco mais baixo de morte, está exatamente onde o contágio tinha maior risco, que é exatamente os territórios mais jovens e com menor prevalência de doenças crônicas. Por fim, ainda como resultado deste trabalho que eu apresentei há pouco dos colegas do Porto, aqui eles chegaram a uma evidência muito interessante, que eles chegaram a níveis de vulnerabilidades diferentes no território. Até porque os territórios têm vulnerabilidade diferente, resistem de forma diferente, diversificada, e exigem contrapartidas e respostas também diferenciadas. Então, quando olhamos o mapa da esquerda, por exemplo, temos a tipologia que demonstra quais são os territórios com maior risco de contágio e mortalidade, não é? E segundo o estudo, e se a gente observar, a gente tem, por exemplo, nessas zonas mais avermelhadas, ou seja, as áreas metropolitanas, o elevado risco de contágio, e nas zonas a roxo, o maior risco de mortalidade. E quando eles compararam exatamente com os casos confirmados mais recentes, ou seja, de 26 de outubro, a gente vê que há uma certa simultaneidade, não é? Também com as áreas metropolitanas se destacando naqueles onde houve mais casos confirmados. E dizer ainda que em Portugal, e aqui é para a gente finalizar, que é uma doença que tem atingido mais mulheres do que os homens, como a gente pode ver exatamente neste gráfico. E segundo um relatório da ONU, que saiu logo em março, que eram mulheres na luta contra a crise da Covid-19 ou qualquer coisa desse tipo, que apontava que uma das razões, já apontava que as mulheres poderiam ser uma população mais vulnerável face aos homens, porque 70% dos trabalhadores da área da saúde são mulheres, e que entre os idosos há mais mulheres vulneráveis sozinhas e com baixos rendimentos. Então, são aqui dois fatores que eles apontavam como uma das razões para isso. Então, aqui eu finalizo para passar a palavra para o professor Jorge, que, diante desse contexto, vai ligar isso com o impacto no ensino e como é que Portugal tem respondido, mas, sem dúvida, a minha mensagem também aqui, a partir disto, é que o processo de difusão mundial de uma doença reforça, sem sombra de dúvida, o papel da geografia, não é? Na interpretação desses fenômenos, procurando, ao mesmo tempo, compreender a manifestação espacial, mas não só, também conhecer o conteúdo socio-territorial, ou seja, onde o fenômeno se manifesta, né? Porque só assim somos capazes de informar políticas, não é? Para que territórios possam dar respostas diferenciadas e que amorteçam os riscos, ainda que esses sejam bastante incertos.
Então, vai lá, abre. Só um minuto, só um problema técnico. Agora vai lá. Ok. Aqui, partilhar. Aí, que é complexo. Vai lá, vamos para a apresentação. Já tá. Mas podia ficar pequeno. Bem, ok. Bom, então, boa tarde. Ou boa noite, pois, aqui é boa noite. É mais estranho porque eu estou habituado a usar o Zoom e consigo ver as pessoas ao mesmo tempo que vejo o ecrã com o que está a aparecer. Portanto, assim, para mim é um pouco estranho só ter o PowerPoint e não ter a noção de quem está do outro lado. Bem, boa noite, espero que consigam ouvir e que o som esteja bom. É sempre um gosto partilhar este diálogo entre a geografia dos dois lados do Atlântico e quero agradecer o convite para podermos estar aqui nestas vossas jornadas e dar os parabéns pela bela organização e pelos vários dias com os muitos eventos que tiveram, quer os mais gerais, quer depois aqueles que foram mais específicos. Pronto, portanto, muito obrigado e quero retomar agora a apresentação, podemos depois no final dialogar um pouco mais e centrar-me na questão do ensino, que foi também um dos pedidos específicos que foram efetuados. Bom, neste contexto de pandemia, e já lá vão 9 meses, 8, 9 meses, como sentiram também aí com certeza, há aqui um desafio grande para as escolas e a universidade. O ponto de partida é o mesmo que se tem em todo o lado, que é o risco de transmissão na comunidade escolar. Os espaços coletivos, e no caso concreto em Portugal têm sido os lares da terceira idade, são espaços de contágio mais fácil porque as pessoas estão juntas e, portanto, o vírus mais facilmente se transmite, mesmo que haja cuidados. E no caso dos lares de idosos, os idosos são dependentes, o contacto físico é inevitável, não há possibilidade de ter distância social, há a possibilidade de usar fatos de proteção, mas o contacto físico é inevitável e, portanto, acontecem focos vários, surtos vários de transmissão da doença. Noutros espaços coletivos, como as escolas, os locais de trabalho concentram vários trabalhadores, as prisões, em princípio há mais possibilidades de controlar a proximidade, com maiores ou menores limitações, e o risco de transmissão é grande, mas a concretização de transmissão, na maioria destes espaços, não tem sido significativa. Se olharem para o mapa que têm aí à vossa, não sei se esquerda ou se direita, a minha é à esquerda, este deve ser um espelho, se calhar é à direita, é à esquerda. Como se vê, a maior parte das escolas permaneceu sempre aberta e, portanto, nós temos tido, apesar de tudo, um contágio relativamente baixo no universo escolar. As escolas têm funcionado na maioria dos casos, não em funcionamento normal, já lá vamos, e com, às vezes, afastamento de grupos de alunos ou que têm de ir para casa porque algum familiar de um dos alunos ficou contagiado e, portanto, nessa turma há um confinamento em casa de todo o grupo, os professores depois dão aulas à distância, ou um dos alunos tem ele próprio, enfim, o contágio da Covid-19 e vai também para casa. Às vezes há componentes à distância, embora, na maioria dos casos, e pensando no ensino médio e no ensino básico, nesta segunda fase, não é? Nós temos tido ensino presencial. E é bom dizer também, ou lembrar, que em Portugal o ano letivo, ao contrário do Brasil, começa em setembro e acaba em julho, e portanto nós estamos Está sem som, professor. não é? Chegar ao meio, no caso da universidade, os nossos semestres não têm 6 meses, têm 4, como na maioria dos países do mundo, e
embora a escola tenha sido um universo onde as coisas têm estado relativamente controladas, mesmo que haja um risco importante da parte dos professores, que nem sempre tem sido tido em conta. Portanto, há uma exposição grande, tem tudo corrido bem, já vamos ver como é que as coisas têm funcionado. A segunda componente para que queria chamar a atenção, portanto, embora seja um espaço de proximidade e isso proporciona uma maior exposição potencial ao contágio, as coisas têm funcionado bem. Há depois um grupo particular que pode ter em contexto escolar, não é a desvantagem social ou a desvantagem pelas pessoas serem mais idosas, ou o facto das mulheres, por vários motivos, que a Catiel já anunciou, terem uma maior exposição. Um dos motivos que se pode adicionar aos que já foram ditos é uma maior utilização dos transportes públicos também, mas há no caso dos estudantes uma coisa que tem vindo a ser detectada é, em termos relativos, mais casos entre os estudantes estrangeiros, sobretudo os estudantes que estão no programa Erasmus. O programa Erasmus é o programa de mobilidade estudantil da União Europeia, que depois tem uma versão alargada, podendo envolver estudantes de outros países, e que são os estudantes que estão aqui em mobilidade de grau. Isto é, numa mobilidade que lhes permite, frequentam um conjunto de cadeiras e depois vão concluir o curso ao seu país. Porque é que aqui o risco é maior? Porque como só estão por um período curto nos países de destino, 6 meses, 1 ano no máximo, o desenvolvimento de mecanismos de proteção, isto é, estarem num apartamento, mesmo que partilhado, seja partilhado com menos gente, o não estarem num alojamento coletivo, o poderem fazer a sua vida normal em termos de comunidade, com a comunidade local, e não o fazerem tanto na comunidade estudantil, porque só estão um período curto em Portugal, traduz-se normalmente em contactos maiores com outras pessoas que também não estão no espaço doméstico, no espaço da sua casa, e, portanto, as possibilidades de transmissão são maiores. E tem havido mais casos documentados entre os estudantes estrangeiros no contexto universitário. Ora, quais é que têm sido as respostas? Tem aqui a fotografia da entrada do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e as respostas envolvem as mudanças físicas habituais, e eu suponho que serão mais ou menos as mesmas nas universidades brasileiras, aí na vossa universidade, e o que foi instalado, porque nós só temos uma entrada, agora temos uma entrada e 2 saídas, o que foi instalado é um portal, que é o que vem aí, que diz esterilizar. Esse portal é um portal que mede a temperatura à entrada e depois dá um borrifo de álcool em gel a quem entra. E, portanto, uma pessoa já entra desinfetada, não é? E, além disso, se virem aqui do lado direito, tem um distribuidor, onde está a seta, tem um distribuidor de álcool em gel e, portanto, ainda pode esfregar as mãozinhas antes de subir. As nossas salas de aula são no primeiro piso ou aqui do lado direito, não se vê, mas são aqui do lado direito. Portanto, há um controlo mais ou menos eficiente, não é perfeito. Ainda um aluno de doutoramento que esteve aqui comigo uns dias entrou no IGOT todos os dias até quinta-feira e, como é estrangeiro, não tinha percebido muito o sistema, entrava sempre e nunca media a temperatura e ninguém lhe disse nada. Ele tinha de medir a temperatura e levar o borrifo do álcool em gel. Portanto, é mais ou menos controlado e esse é o primeiro elemento novo. Foi Professor, travou, professor. Não conseguimos lhe ouvir. Cátia, estás a ouvir? Catiele?
Eu acho que caiu a conexão, não foi, Catiele? Tá a ouvir, Catiele? O PowerPoint deixou de partilhar, não foi? Eu acho que caiu a conexão do professor. Um minuto. Não está aparecendo. Nem o PowerPoint, nem o professor. Ligação da rede, a tentar restabelecer a Só ligação. um minuto. Ele vai precisar fazer uma troca de computador, Luciana, muito rápida. Ok, sem problemas. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer os amigos, os colegas daí de Portugal que vieram prestigiar essa noite de hoje. Olá, Luiz, estava cá também a Mônica, muito bom revê-lo. É uma alegria imensa, não é, Cátia? Boa noite a todos, um grande abraço a todos. Olá, Aqui de Luiz. Lisboa. Ótimo, muito bom. E acho, Catiele, que foi muito bem, né? A sua estreia aí como doutora, você está aí, mas está cá, né, na sua terra. Olha o que você... E a professora Solange, um grande abraço, um beijo para a senhora. Professora Planície, o professor Castro Giovanni está presente também. Enfim, uma alegria ter todos vocês aqui hoje para o fechamento desse evento. Enfim, enquanto o professor organiza, aí a gente já aproveita, né? Exatamente, também aproveito para agradecer uma amiga que também fez aqui uma parte do doutorado de sanduíche, que está no Rio de Janeiro agora, a Andréia, que também entrou aqui para prestigiar o evento. Olha, e também, Catiele, essa semana de geografia também é especial para nós, porque a gente está aqui com a primeira turma de licenciatura em geografia do Pronera, não é? Do MST. A gente está com 2 turmas, então é algo que tem nos alegrado muito ter a presença, não é? Da primeira turma de licenciatura daqui de Pernambuco em geografia do Pronera. E esse ano é a primeira vez que eles estão aqui. Andréia, muito bem-vinda. Né? Que bom essa partilha. Vamos aguardar o professor para a gente dar seguimento. Já está quase. Ok. Tá muito frio aí na terrinha? Está muito frio. Ela. Aqui dá um calor daquele jeitinho. Vamos ver. Deixa o PowerPoint ter problema. Pode fazer daqui. E eu vou para aí conectar. Vem. Vamos ver, depois deixa eu avaliar o PowerPoint. Só um minuto. Não, isso acontece. Não tenho PowerPoint. Pode fazer aqui. Mas é estranho, porque eu fiz download. Eu acho que não acontece. Porque eu acho que foi, além da internet, foi o PowerPoint que deu aqui um problema. Não consigo. Coisas do mundo virtual acontecem, não é? Luciana, eu, na verdade, vou aparecer no outro computador, mas vou partilhar a partir deste. Sim, Eu posso sem partilhar, problema. Jorge, e tu falas daí, só se conecta. Eu vou fazer o compartilhamento, porque o Jorge está tendo problema com o compartilhamento, e, portanto, é mais fácil. E como eu tenho aqui o PowerPoint... Sem problemas. Já consegue ver a minha tela ou não? Sim, já está visualizado, sem problema. Já está com a microfonia, cara. Acho que era meu celular, perdão. Bom, então,
Luciano, obrigado e desculpem lá, isto caiu, é o problema da tecnologia, nem sempre é fácil e não funciona sempre tudo bem. E eu agora não estou a ver o PowerPoint, agora já vejo outra vez. Estão a ver o PowerPoint ou não? Eu vou Agora tentar colocar sim. o modo de apresentação. Agora sim. E agora? Tá, mas é preciso avançar mais. Ok. Bem, então vamos lá retomar, ver se funciona. Peço-vos desculpa por esta questão tecnológica. Isto hoje também não era. É daqueles dias da lei de Murphy. Se uma coisa puder correr mal, correrá mal de certeza. Portanto, vamos ver se vai funcionar até ao fim, porque não está um dia fácil. Pronto, estava-vos a dizer aqui o tipo de respostas. Depois há outras respostas relacionadas com a componente física. Reduziu-se a capacidade de ocupação das salas para metade, mais ou menos, 2/3 metade, e depois aqui a questão da modificação no sentido indireto tem a ver com a desincronização dos horários para que os alunos estejam menos alunos em simultâneo no espaço do IGOT, o que significa que é uma consequência espacial de um processo temporal e, portanto, vão a horas diferentes para não se cruzarem no espaço do IGOT. Estas são as mudanças físicas, mas a outra, que é talvez aquela que eu gostaria de insistir mais, é esta da intensificação do uso das ferramentas do ensino à distância. Aquilo que provavelmente se traduziu, ou aquilo que provavelmente correspondeu à maior mudança proporcionada pela Covid-19 foi o passarmos a ter muito mais atividades à distância. Claro que tem componentes positivas, é isso que permite, mesmo com a queda da transmissão há bocado e o deteriorar do PowerPoint que eu estava a apresentar, não o consegui abrir outra vez, mesmo com estes problemas tecnológicos, a verdade é que conseguimos estar a falar separados por um oceano e por 3 horas de diferença. E era uma coisa que, embora já fosse possível tecnologicamente, não era uma prática muito comum. Estes 9 meses de pandemia tornaram-na mais comum. Há vários casos de webinars, não é? De sessões deste tipo, feitas à distância, com participação de pessoas de Portugal em eventos organizados no Brasil e vice-versa, de pessoas do Brasil em eventos organizados em Portugal. Portanto, temos tido um alargamento dessas práticas porque a possibilidade tecnológica já existia. Ora, no caso específico das aulas, nós o que passámos a fazer não foi exatamente ensinar à distância, não é e-learning, é aquilo que tecnicamente se tem vindo a chamar como Emergency Remote Teaching. As ferramentas do ensino à distância já existem, são praticadas em cursos de várias universidades brasileiras e na Universidade Aberta em Portugal, mas obedecem a um conjunto de princípios de funcionamento que são preparados antecipadamente em termos de organização do ano letivo e que não correspondem a uma transição que nós fizemos em 15 dias de passagem do ensino presencial corrente ao ensino à distância quando decorria o mês de março deste ano. E, portanto, o que fizemos foi pegar nas ferramentas existentes e continuar, entre aspas, a lecionar, não é? Continuar a promover, de alguma forma, o processo de aprendizagem. E procurámos fazer esta transição muito depressa, e daí aparecer este termo em inglês, que em português podemos dizer que é ensino remoto de emergência, não é? Vamos ver o que é que isto nos traz, esta ideia do ERT, não é? Do Emergency Remote Teaching. O que é que nos colocou em termos de desafios e das suas consequências? O primeiro é talvez aquele que discutimos mais, e que é o da dependência tecnológica. Ele todo, não só na educação, mas eu diria que também no mercado de trabalho e noutras áreas, a pandemia tornou os dois mundos em que nós vivemos, o mundo real concreto e material
e o mundo real e o mundo virtual, que é também um mundo real, não é? Ele é um mundo virtual, não é concreto, mas é um mundo real. Aquele onde a geração seguinte já vivia muito, passou a estar muito mais presente nas vidas das várias gerações. Dos idosos, quando estão nos lares ou nos hospitais, se contactam com a família através do telemóvel ou do tablet, nos alunos, na forma como estudam. Quando nós utilizamos as plataformas, ou melhor, os nossos instrumentos de comunicação para ativar as plataformas que nos permitem trazer comida à casa, como a Glovo ou a Uber Eats, isto é, este mundo virtual, que era mais distante para uns do que para outros, e eu falo pela minha geração, era um pouco mais distante da minha geração do que na dos meus filhos, por exemplo, passou a ser uma coisa muito mais real, muito mais presente, onde nós nos deslocamos muito mais, não é? E isso veio trazer uma série de modificações. Um dos problemas, no caso concreto do ensino, e é aquele que todos temos discutido, e também certamente no Brasil, que é as desigualdades no acesso. Enquanto o ensino presencial estava estruturado, sobretudo no contexto da escola pública, e mais até na escola pública brasileira, porque não tem acesso pago, e a nossa já tem, era um ensino, em princípio, para todos, não é? Apesar de existirem diferenças, inclusive até com cotas para determinados grupos específicos. A partir do momento em que se introduz a necessidade de um aparelho no meio, não é? A necessidade de ter uma disponibilidade de tecnologia para poder ter acesso ao ensino, isto traz desigualdades, porque apesar da difusão grande dos telemóveis, dos tablets, dos computadores portáteis, eles não estão ainda ao alcance de toda a gente, e mais, a rede que permite utilizar estes aparelhos, não é? A rede da internet, não serve todas as áreas da mesma maneira. E, portanto, a partir do momento em que temos uma rede que tem buracos, como qualquer rede, e pode ter uma malha até às vezes pouco densa, e temos aparelhos que são mais ou menos caros, uns mais rápidos, outros menos, e isso corresponde a desigualdades no acesso. Há quem fique mais nos buracos da rede, há quem fique mais nos nós da rede, há quem tenha aparelhos melhores, que captam melhor sinal e que permitem mais comunicação, há quem tenha aparelhos piores, há quem não tenha aparelhos nenhuns, e, portanto, o que temos aqui é uma intensificação das desigualdades de acesso, porventura mais significativa em países como o Brasil do que em países como os países europeus e provavelmente ainda menos em países do norte da Europa. Um segundo desafio tem a ver com a prática concreta da docência. Há um distanciamento maior entre docentes e alunos. A mim custa-me sempre esta espécie, aqui não, porque várias pessoas estão visíveis, mas muitos alunos, a larguíssima maioria dos alunos de graduação, no doutoramento e no mestrado é um pouco diferente, dos alunos de graduação estão atrás de um ecrã fechado, que quando muito tem como, nós vemos aqui num caso ou noutro, perdão, uma fotografia bonita, mas que é sempre a mesma, está estática. E, portanto, neste quadro, parece que temos uma conversa mais ou menos esotérica com alguém que está num outro lado de uma virtualidade qualquer que fica um pouco estranha. Ora, isto traduz no ensino mais impessoal e numa lógica de menor interconhecimento. Eu conheço menos os meus alunos, vejo-os menos, ouço-os ainda menos. Eu hoje às vezes tenho saudades de mandar calar pessoas na aula, porque custa-me o silêncio de um quadro de, enfim, um mundo aos quadradinhos de gente que só fala se eu lhes pergunto, estão aí, estão-me a ouvir. Por outro lado, sim senhora, tem um aspecto positivo, que é podermos ter esta oportunidade de interagir mais com outras pessoas. E isso é uma oportunidade importante e ela deve ser realçada aqui. Terceiro desafio é termos uma muito menor interação direta e presencial. E essa menor interação direta e presencial também é menor dos estudantes uns com os outros. Para quem acredita em processos de aprendizagem coletivos, em que não é apenas o professor que tem um papel de desempenhar
o papel a desempenhar a transmissão de conhecimentos e que a aprendizagem é mais do que a transmissão de conhecimentos, é mais do que os conteúdos. Também se aprende na interação entre todos. Ao perder-se isto, ou ao ser uma coisa mais fragmentada, não é? O que vamos ter é um processo de aprendizagem menos rico e mais individualizado. Por outro lado, há também um desafio de como executar tarefas práticas à distância. Como é que nós pomos os alunos a trabalhar em cartografia, não é? Ou a fazer a interpretação de cartografia também ela própria, ou de blocos de diagramas, ou de cartas sinóticas, enfim, de todo um conjunto de materiais que nós utilizamos. Claro que os podemos pôr no ecrã, mas o trabalhar em cima deles, e que é feito de forma individual, por exemplo, cada um enfrenta um ecrã, ou dois enfrentam um ecrã, torna-se mais difícil. Embora a tecnologia permita fazer algumas coisas. De algum modo, pode haver a tentação de ter um ensino mais expositivo e menos aplicado. Por exemplo, a aprendizagem da utilização dos instrumentos, não é? É mais difícil à distância. O trabalho em laboratório é mais difícil à distância. Os laboratórios, por exemplo, de geografia física. Por outro lado, um outro desafio é este do trabalho de campo. Alguém sugeria aqui no chat, depois desapareceu, que há experiências muito interessantes e seria bom depois podermos ter uma pequena conversa, trocando experiências para além desta parte da apresentação, mas há este risco da ausência do trabalho de campo. O que é claro no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre deste ano é praticamente o desaparecimento do trabalho de campo no contexto das várias unidades curriculares, disciplinas é o que se costuma dizer também, das várias unidades curriculares, das cadeiras, dos vários cursos de geografia, licenciatura, mestrado e doutoramento. Ora, sendo o trabalho de campo e a observação direta do território um elemento central da geografia, está a acelerar-se com esta redução do trabalho de campo o desaparecimento dessa componente. Claro que há aqui digamos, um outro lado, que era, nós já assistíamos, por exemplo, a um crescimento, não do trabalho de campo direto, mas do trabalho de campo mediado, isto é, em vez de ser ao campo, fazer a recolha da informação, fazer a fotografia, fazer a cartografia, fazer a análise de biogeografia, por exemplo, utilizar a disponibilização de fotografias em determinado tipo de dispositivos na internet, ou utilizar os drones como instrumentos de recolha de informação e depois, a partir daí, fazer o tratamento das imagens, não é? Nós já tínhamos uma série de mecanismos que estavam a afastar, de alguma forma, as pessoas do campo. Uma vez mais, o que temos aqui é uma aceleração de processos que já estavam presentes. Mas há, de facto, um risco desta relação próxima da geografia com o trabalho de campo, elemento muitíssimo enriquecedor dos processos de aprendizagem e que pode ser ou perdido ou, pelo menos, erudido, para usar um termo que nós gostamos, erudido pelo que se passa neste momento. E, finalmente, o desafio da avaliação, não é? Nós estávamos habituados a uma avaliação presencial, com testes, com apresentações em sala de aula, com relatórios, e hoje alguns destes processos são mais complexos. Primeiro, a questão da avaliação com testes pode ser feita através das plataformas, mas acaba por perder alguma riqueza que nós podíamos ter na própria maneira como os alunos expunham nos testes. Uma vez mais, aquilo a que assistimos é uma aceleração de processos em curso, porque cada vez mais, devido à falta de tempo, nós estávamos a ter uma transição para testes que tinham componentes redigidas, a chamada pergunta de desenvolvimento, por testes do tipo escolha múltipla, mais rápidos e formatados. Portanto, em larga medida, o que a Covid-19 trouxe, o que a pandemia trouxe, foi uma aceleração de mecanismos já existentes e uma justificação para a sua implementação. Ora, estou a chegar ao fim, portanto, depois podemos então debater um bocadinho, que é se isto foi o Emergency Remote Teaching, se o que vimos até agora é o que se passa neste momento, o que fizemos e as suas consequências, como é que serão as coisas no futuro. E
há várias, eu não sei se as coisas vão ficar permanentemente e, sobretudo, não sei o impacto que elas vão ter, mas eu acredito que o ensino terá alterações, como outros aspectos da nossa sociedade, no período pós-Covid. Por um lado, há um inevitável caminho que é mais tecnológico, ou mais mediado pela tecnologia, não é? Agora, há aqui uma oportunidade grande. A tecnologia permite diversificar os tempos e os espaços de ensino. Pode-se aprender a partir de casa, pode-se aprender no gabinete, pode-se aprender na sala de aula, pode-se aprender inclusive no café ou no jardim, desde que nos consigamos conectar em rede e ter um instrumento que permita, por exemplo, uns fones, que é o que eu não tenho aqui, que permita estar tranquilamente a acompanhar e a participar, não é? E há depois todas estas possibilidades de intercâmbio de conhecimento e, por outro lado, nós já estávamos numa sociedade que era mais visual e torna-se ainda mais visual. E temos de ser capazes de explorar isto, o que implica duas coisas: uma democratização do acesso à utilização da tecnologia e, por outro lado, formação. Aliás, a Cátia ajudou-me aqui a montar algumas das coisas, mesmo já tendo tentado alguma formação nesta área, sinto enormes déficits no processo de manipulação das técnicas, mas mais ainda em conseguir animar sessões, porque não tenho ou não domino os instrumentos que permitem essa animação. E corre sempre o risco de transformar as coisas numa sessão expositiva, que é aquilo que não queremos, senão em momentos muito particulares. Por outro lado, há o desafio do menos contacto direto. Vamos estar mais longe. Agora, abrem-se aqui possibilidades, que é o estar mais longe, se nós conseguirmos utilizar melhor a ideia dos recursos dos lugares em conjugação com os alunos. Eles podem estar em casa e estar nas aulas, estar no seu jardim e estar nas aulas. Talvez nós consigamos desenvolver aqui mais esta ideia de um ensino centrado no aluno e que isto não seja apenas retórica, seja uma prática efetiva. E um ensino mais baseado em problemas, que é, se nós temos menos contacto direto, podemos, sobretudo, assumir ainda mais o nosso papel de facilitadores do processo de aprendizagem, promovendo a ideia da descoberta que os próprios alunos vão implementando. Ora, isto significa que temos de aceitar uma cultura nova de aprendizagem. Não pode ser um misto entre o antigo e o novo, tem de ser um avanço claro e progressivo em relação ao novo, o que implica menos horas teórico-expositivas, menos horas de contacto e melhores horas de contacto, acompanhamento efetivo dos alunos, tempo para o fazer, que é o que claramente não temos no contexto europeu, e um ensino mais slow. Não é uma corrida de passar de umas aulas para as outras em que não conseguimos conhecer os nossos alunos ou os conhecemos francamente mal. Depois, a questão da avaliação à distância. Também se abrem aqui espaços novos. Eu sou claramente uma pessoa que tem enormes dúvidas em relação ao exame individual e ao teste. Eu acho que o exame individual e o teste funcionavam num tempo em que o acesso à informação era reduzido. Não num tempo em que o acesso à informação pode ser amplo, diversificado, e se nós facilitarmos os instrumentos, enorme. E para pessoas com mais competências do que as minhas para explorar coisas na internet, ou para explorar a informação visual. Ora, o fazer um exame é a solução que ninguém tem para resolver um problema. Fechar-se num sítio e resolver um conjunto de questões que estão numa folha de papel, sem falar com ninguém e utilizar nenhum recursos disponibilizados em lado nenhum, é aquilo que nós não fazemos nas nossas pesquisas. Nós vemos o que os outros escreveram, o que os outros disseram, as experiências que fizeram, e é em cima desse processo, não é, que coletivo, desta criação de inteligência em vários sítios, que nós vamos refletir e tentar encontrar a conclusão. Mas depois pedimos aos alunos que façam isto sozinhos, sem ver nenhum documentos, não é? Num momento muito curto e fechados. E eu acho que a avaliação à distância, porque nós não conseguimos controlar se os alunos estão sozinhos, ou se consultam coisas que supostamente não deviam consultar, porque o teste é sem consulta, como nós dizemos, mas, sendo assim, se calhar temos de dar o salto para outros tipos de avaliação. Uma cultura de avaliação diferente, que, por um lado, consiga incorporar as oportunidades oferecidas pelas tecnologias, isso já fazemos todos um pouco, testes em plataforma, entrega de trabalhos nas plataformas informáticas, etc. Mas valorizar também, no contexto da aprendizagem, a capacidade que os alunos têm de mobilizar recursos
e de os utilizar para responder aos desafios. Não é copiar coisas, é saber manipular as coisas para responder às perguntas e aos desafios que se vão colocando e depois valorizar também mais as componentes coletivas de avaliação. Com certeza, componentes individuais, mas um jogo entre individuais e coletivas. Finalmente, a questão do trabalho de campo, não é? Talvez aqui, não é? Talvez aqui nós, em termos de oportunidades, porque precisamente temos drones, vamos poder voltar a sair para a rua, eu acredito, e a contactar uns com os outros, com esta difusão da vacina, etc. O mundo já teve outras pandemias e soube ultrapassá-las. E não havia vacinas. E demorou mais tempo, se calhar, o impacto foi mais terrível há 100 anos atrás, mas soubemos ultrapassá-las, também ultrapassaremos esta, eu acho que sou razoavelmente otimista. Mas podemos, por um lado, substituir o espaço de aprendizagem em sala de aula, que se torna menos interessante e que se pode deixar um pouco mais de lado por via da utilização da rede e transformar um pouco mais o campo na nossa sala de aula. Retomar aqui, num quadro moderno, aquilo que fizeram os geógrafos dos anos 40 e 50 e 30, que é o campo enquanto espaço de trabalho, o campo enquanto a nova sala de aula. Agora, combinando com a tecnologia e usando os novos mecanismos que ampliam a nossa capacidade de observação. Os drones, as câmaras, o Google Earth, as fotografias estão disponíveis na internet, etc, etc. O que é que precisamos aqui? Obviamente mais meios para esse trabalho de campo com a tecnologia e um reforço dos equipamentos que permitem fazer também a componente de campo à distância. Ora, o mundo novo que se avizinha, eu não sei se é este, mas claramente eu acho que temos de pensar em dois papéis que se vão alterar. Por um lado, o nosso papel docente e docente de geografia, enquanto facilitadores do processo de aprendizagem. Se queremos continuar a fazer isto bem, temos, por um lado, de conseguir, entre aspas, cavalgar os elementos que estão a ser colocados à nossa disposição agora e as potencialidades que têm, mas, ao mesmo tempo, não perder alguns dos elementos que são fundamentais e que têm a ver com a importância do trabalho de campo renovado, ou, por exemplo, que têm a ver com a importância da geração de inteligência coletiva do grupo. Não tem que ser em sala de aula no sentido clássico, pode ser noutros espaços. Não tem que ser no sentido da transmissão do conhecimento, mas no sentido da geração de conhecimento ou da facilitação da aprendizagem. Por outro lado, o outro grande desafio é o que é que será a escola enquanto espaço ideal de aprendizagem. A escola, e dentro da escola a sala de aula, se calhar nós vamos, enfim, não digo a geração já a seguir à nossa, mas entre a geração a seguir à nossa e os nossos netos, para os mais jovens aqui serão os filhos, provavelmente a ideia de ir para a escola para aprender vai ser substituída por um processo de aprendizagem que, do ponto de vista do espaço, terá alguma coisa a que chamemos de escola, enquanto espaço físico de aprendizagem, mas também uma componente cada vez maior de um outro espaço de aprendizagem que eu creio que se formalizará de alguma maneira e que será em larga medida um espaço virtual ao qual nós vamos aceder em muitos sítios, ou a partir de muitos sítios. E, portanto, eu acho que o pensar o nosso futuro enquanto docentes e o tipo de trabalho que vamos ter na facilitação do processo de aprendizagem e o papel da escola nestas duas componentes material e virtual para o futuro são uma reflexão muito interessante relativamente ao que vamos ser nós no futuro e, sobretudo, aqueles que vão dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. E obrigado, Luciana, por partilhar as coisas convosco. Obrigado à Catiel também por ter ajudado aqui na parte tecnológica e, sobretudo, pela bela apresentação que fez da componente inicial sobre Portugal e a questão da Covid aqui. Olá, professor Jorge. Muito obrigada ao professor e à Catiele pela brilhante explanação, não é? E só temos gratidão, né, como na sua própria apresentação, né? Se não tivéssemos nesse momento, talvez, né, professor, né, de pandemia, não teríamos essa oportunidade de estar hoje com mais de 60 pessoas, com o oceano, como o senhor mesmo falou, e é uma satisfação imensa,
Então, as inquietações que o senhor traz, professor, e que a Catiele também expôs, a gente aqui no Brasil tem debatido muito, tem tentado também encontrar uma saída. Eu gostaria desde já de compartilhar da angústia de encontrar essas bolinhas, né, com imagens estáticas, né? Isso é uma coisa que até na sua fala me fez pensar, porque não há nenhum tipo de norma de convívio para legitimar isso, né? Então, muitas vezes, até tem muitos memes, muitas piadas em relação a isso, cá no Brasil, não sei se aí também, eu penso assim. Também. Né? Então, de pessoas estarem a dormir, estarem a fazer qualquer outra coisa, e que não estejam mesmo ali naquele momento de troca de partilha, né? E é algo que nos inquieta, e assim, eu gostaria, estão abertas as questões, que quem quiser pedir a palavra ou colocar no chat, já tem a questão que a Andrea colocou, tem outra questão do professor Paulo Abreu, mas a sua fala, junto com a Catiele, me fez pensar nisso, né? Para além dessas questões que a gente vem discutindo, da avaliação, do trabalho de campo, né? De um lado, ter os desafios, de outra, oportunidades e consequências, e a gente também pensar numa norma de conduta, de convívio nesse ambiente virtual. Eu acho que é algo bastante urgente, porque realmente eu acho que se os professores todos aqui pudessem falar, nesses momentos de convívio, é muito difícil estabelecer um processo de partilha, que eu acho que é algo central no processo, né, de construção do conhecimento, né, é o contato, né. Então, já que a gente não está podendo ter isso de forma presencial, né, do qual a gente já estava habituado, então, como, né, estabelecer uma norma de convívio, né, nesse ambiente, né, de conhecimento, e para que a gente realmente tenha de forma mais segura. E aí a gente tem uma problemática muito grande, né? Penso que a realidade de Portugal deve partilhar, então às vezes complicado você solicitar o aluno que abra a câmera, porque muitas vezes ele está numa casa que ele está convivendo com 10 pessoas, que ele não tem um lugar para estudos, que ele muitas vezes sofre de problemas de violência, de passar por dificuldades financeiras. Então, a gente fica, como se diz, entre a cruz e a espada. A gente gostaria que todo mundo tivesse com o ecrã, com a tela aberta, mas, ao mesmo tempo, tem essas questões. Então, eu queria trazer para o senhor. Então, tem a questão da Andrea, que talvez ela queira falar, não é, desses trabalhos de campo virtual, talvez ela possa trazer aqui uma experiência. Tem esta questão que eu vos coloco, e tem a questão do professor Paulo Abreu, nosso colega lá da Universidade de Pernambuco, do campus Mata Norte, que ele pergunta, né, em relação ao ensino remoto e ao ensino híbrido, né, se realmente ele veio para ficar, qual é a sua opinião em relação a Portugal, se é algo que o senhor pensa que isso vai permanecer. Acho que a professora Vanice, a Mariana tem uma questão também, acho que é melhor a gente fazer por blocos, professor. Pode ser? E no início eu esqueci de pedir a vossa autorização e da Catiele, se a gente pode disponibilizar essa sessão na nossa página do YouTube, posteriormente, se tem algum impedimento das vossas partes. Ok. Então, eu vou falar aqui, a professora Mariana diz, hoje uma escola do sertão pernambucano, né, que é o sertão, o senhor conhece, né? Tá bom de vir cá, viu, professor? Quando passar estudo. Ganhou uma... outra vez fisicamente aqui ou aí? Né? Aí ou aqui em Lisboa ou aí. Sim, mas estavas a dizer, desculpa, Luciana, ias ler... Não sei, nenhum problema. Estava a falar, professora, que a escola do sertão pernambucano, né, que é a zona mais seca daqui, enfim, ganhou o maior prêmio daqui do nosso estado, Pernambuco, de gestão escolar do Brasil, que vem desenvolvendo atividades simples, como a entrega de materiais, o uso da rádio local, para alcançar os alunos que não têm necessariamente acesso à internet. E aí ela pergunta como pensarmos nesses mecanismos para ampliar ao máximo esse alcance, né, frente a essas desigualdades que a gente sabe que quanto mais, né, essas perversidades se expressam, esse alcance é dificultado, que é o caso do Brasil.
E aí a professora Vanice também comenta aqui, a componente remoto pode ser uma boa solução para muitas questões, mas ainda temos sérios problemas quanto às diferentes formas de acesso de muitos alunos. Ainda é necessário pensar medidas mais equitativas voltadas para o acesso à informação. E no caso das aulas de campo, fundamental no processo de aprendizagem da geografia, ainda há muito a vencer, né? Enfim, eu gostaria que o senhor pudesse comentar, acho que se articula com a questão da Andrea também, então são questões que estão imbricadas umas nas outras, professor. E aí depois a gente pode ver se tem um segundo bloco, pode ser, professor Catiele? Pode. Então, só 3 ou 4 comentários. Eu depois gostava de se está a ver como é que se chama? É a Andrea, sim, que referiu experiências interessantes de trabalho de campo, não é? Teletransmitidas. E se ela pudesse, Andrea, que vejo aqui embaixo, olá, que estará no Rio de Janeiro, suponho, e era interessante ouvir algumas dessas experiências, que partilhasse aqui connosco. Sobre alguns comentários, eu estou de acordo com este último, acho muitíssimo importante o que lembra a professora Vanice, que é a questão da equidade. E, às vezes, primeiro, apesar de Portugal ser um país da periferia da Europa, eu, por vezes, não penso o suficiente, se calhar devia pensar mais, que apesar de tudo, sendo grandes os níveis de desigualdade aqui, eles são maiores no Brasil. Os indicadores mostram isso. E sendo maiores, isso significa que se aqui há quem não tenha acesso, no Brasil, porque é maior, são mais os que não têm acesso, porque é mais desigual, são mais os que não têm acesso. Portanto, quando nós dizemos a tecnologia ajuda muito, muita gente tem acesso à tecnologia, é verdade, mas há muita gente que não tem acesso à tecnologia, que ficam nos tais interstícios da rede da internet, da rede dos telemóveis. E o rádio local, ao lembrarem aqui a questão da rádio, ela é muito interessante porque, em determinados meios, a rádio ainda é o instrumento que permite levar alguma comunicação para lá, para quem não tem computador, ou para quem está num sítio onde a internet é cara, não é? Ou onde o acesso às redes é mais caro ou não existe. Em Portugal, uma experiência interessante foi que se recuperou curiosamente a televisão, que era, no passado nós tínhamos aulas a partir da televisão. A televisão, durante um período grande, nos anos 70, nos anos 80, foi um veículo fundamental de instrução nos lugares e nas aldeias mais distantes do país, que tinham poucos professores e, portanto, grande parte do ensino passava por uma coisa que se chamava telescola, e em contexto da Covid o que se fez foi recuperar a telescola de uma forma moderna. Também com o objetivo, tal como o da rádio, que apareceu aqui como exemplo, também com o objetivo de permitir a quem não tinha acesso aos outros meios do e-learning habitual, ter acesso digamos, à educação em termos, sobretudo, do ensino básico e do ensino médio. Porque as escolas fecharam. Aqui as escolas fecharam durante o período da Covid e o que se fez foi ensinar à distância, no tal remoto emergencial, e depois, a determinada altura, montou-se a telescola. E, portanto, eu acho que a questão da tecnologia é importante, mas ela tem de se tornar claramente mais acessível, quer em termos técnicos, quer em termos da aprendizagem do seu uso. Como eu digo, e há um problema geracional. Os mais velhos, em que eu me incluo, temos às vezes dificuldade ou dificuldades na manipulação e, sobretudo, no conseguir tirar partido pleno das tecnologias. Um exemplo. Eu discuti durante muito tempo, agora a coisa está mais calma, com colegas meus, os alunos terem o telemóvel dentro da sala de aula. E muitos colegas meus consideravam isso quase ofensivo, ou um desrespeito. Depois de refletir também, eu acho que é o contrário. Não é um desrespeito. O telemóvel pode ser um instrumento de aprendizagem. Nós é que não sabemos. Os alunos não o usam para isso. Mas se nós conseguirmos estimular o uso do telemóvel enquanto instrumento de aprendizagem, por exemplo, colocando perguntas a que eles respondem no telemóvel, pedindo para que pesquisem coisas e, nesse processo de pesquisa, googlando ou outra forma, utilizem o telemóvel, então ele transforma-se num instrumento de ensino. Eu acho que às vezes são estes passos
que nós não damos muito, ou relativamente aos quais eu às vezes tenho menos competência para fazer. E a última nota, havia aqui a pergunta de se o ensino remoto híbrido e o e-learning veio para ficar. Nos meus piores momentos, quando eu penso que a Covid-19 não é uma coisa natural, digo que um dos que podia beneficiar com a expansão são quem negocia coisas a partir da internet. E, portanto, esses podiam negociar uma expansão de um vírus, que é para nós estarmos todos a utilizar mais as coisas da internet. Eu não acho que seja assim, eu acho que ainda há coisas que nós não sabemos sobre o início do vírus na China, acho que ainda há aí alguma dúvida, mas seja um acidente, seja uma coisa natural, eu acho que não houve intencionalidade. Acho que, como noutros vírus da história da humanidade, houve um momento em que ele apareceu, se desenvolveu, e este é um dos maus porque se dissemina com muita facilidade. E tem uma letalidade razoável e grande mesmo em alguns grupos. Ora, deixando isto de lado, o que eu acho é que, como muitos dos processos já existiam, isto é, nós já tínhamos e-learning, nós estávamos a usar já mais as tecnologias, o Zoom já estava disponível, etc. O que acontece neste quadro é que aquilo que já se discutiu o teletrabalho, portanto, tudo isso já estava por aí. E eu creio que a partir do momento em que somos pressionados a usá-lo e conseguimos fazer as coisas funcionarem com a sua utilização, há alguns aspectos, por isso é que eu digo, vai mudar, não consigo perceber a intensidade, mas que vai haver mudanças, vai, e uma delas vai ser uma maior afirmação das lógicas de ensino à distância. Se me disserem, mas vai ser tudo ensino à distância? Não acredito. Nós temos uma estrutura existente e montada e uma forma de ensinar, que curiosamente há também uns vídeos muito interessantes na internet que dizem que em relação a vários processos da nossa vida social, o ensino é talvez o que mudou menos. Portanto, se calhar não é mau que ele agora mude um bocadinho mais, comparado, por exemplo, com a saúde, etc. Não é? Nós talvez, contra mim falo, se calhar mudámos de menos em relação ao modo como se ensinava há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. E, portanto, é bom que façamos a introdução de mais mudança. Agora, e essa mudança vai ter uma componente maior de ensino à distância, como eu digo, da alteração da noção da sala de aula e do nosso papel de facilitadores. Dito isto, eu creio, no entanto, que nós não podemos deixar de lado alguns elementos fundamentais que têm a ver, por exemplo, com, sei lá, o papel da escola enquanto instrumento de maior equilíbrio social, de maior justiça social. Acho que isso nós não podemos perder. E, portanto, a função da escola, enquanto um espaço de oportunidade, deve ser reforçado com estes instrumentos. E a ideia de que as coisas podem acontecer em todo o lado, não é? Pode dizer, bom, eu faço aqui o meu papel, se depois a tecnologia não chega lá, já não tem a ver comigo. Isto não pode ser. Eu acho que a ideia de quem ensina continuar a acreditar que a escola pode ser um instrumento de alguma mobilidade social, de dar um bocadinho mais de oportunidades às pessoas, tem de continuar a trabalhar nesse sentido. Porque uma das outras... E um outro aspecto, que as questões do contexto local continuam a ser importantes e, portanto, que nós não podemos ter um ensino completamente homogeneizado. Claro que há coisas que podem ser ensinadas da mesma forma no Brasil e em Portugal, mas depois há especificidades da geografia do Brasil e da geografia de Portugal que têm de continuar a fazer parte do processo de aprendizagem mais específico no Brasil e em Portugal. Porque um dos riscos que também se corre é que com a utilização da internet nós passamos a ter um ensino que é todo ele, por exemplo, com módulos gravados, com cursos inteiros de módulos gravados, disponibilizados por editoras que os produzem, com a colaboração de alguns professores que ajudam apenas a descodificar, tornando estes processos iguais em todo o lado. E, porventura, um dia em língua inglesa. E eu gostaria que, ao longo do tempo, estas questões da especificidade se cruzassem com os aspectos globais. E, portanto, a tecnologia é fundamental, não deve depois também ajudar a que se faça uma espécie de erosão de tudo o que é diferente. Andreia, não queres comentar as tuas experiências do trabalho de campo? Ou qualquer outra pessoa?
Andréa? Oh, boa noite, é um grande prazer essa oportunidade de falar um pouco sobre a nossa experiência. Uma experiência, eu sou professora na rede pública de ensino, aqui na cidade do Rio de Janeiro, ensino fundamental, e também trabalho na Escola de Formação de Professores de Geografia, licenciatura de Geografia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E essa experiência vem de lá, é uma experiência interessantíssima, promovida por um grupo de alunos envolvidos com a extensão, né, nós temos lá o tripé, pesquisa, extensão, e essa atividade faz parte de um projeto chamado Pé de Moleque Roteiros Geográficos. O Pé de Moleque, ele começou a iniciativa de alunos da graduação, cujo objetivo era mostrar para a população, principalmente os moradores da Zona Oeste, onde a universidade se localiza, quais eram os espaços que eles desconheciam na cidade. Então, era incentivar o conhecimento dos moradores do bairro, não necessariamente os universitários, era um projeto, como eu disse, de extensão, de levar ao conhecimento deles a formação do próprio sítio onde a universidade se situa. Então, isso começou muito timidamente e o que se observava é que as pessoas resistiam, porque o horário para fazer aquilo, o trabalho de campo era sempre aos domingos, e a gente via um quórum muito pequenininho e, de repente, com a oportunidade da pandemia, esses trabalhos de campo passaram a ser teletransmitidos. E o projeto teve uma audiência incrível, num primeiro momento, e hoje a gente está vendo uma recepção muito grande. Então, eu acho que essa é uma experiência que nos fez refletir, no meio de tanto desânimo a que nós estávamos submetidos inicialmente, foi uma tentativa de resgatar uma importante ferramenta, como nós sabemos, e que deu muito certo, né? Que trouxe aí essa motivação. Tivemos uma procura no curso. Eu gosto de geografia, não sabia que eu gostava de geografia, foi bastante interessante para nós e nos deu muita satisfação no meio de tudo isso que a gente está passando aqui, não é? No mundo inteiro. Há um outro detalhe importante também, nós temos a questão de segurança aqui no Rio de Janeiro, que é muito grave, e muitas das pessoas diziam que não faziam trabalho de campo porque era arriscado sair à rua, né? E, de repente, elas estão tendo a possibilidade de entrar nas ruas que antes eram ameaçadoras, né? Era aquilo que a gente chama de deslugar para a nossa geografia humanística, né? Então, essa experiência me deu muita satisfação de testemunhar. E eu queria trazer para vocês esse conhecimento. Que maravilha, Andréa, coisa boa essa partilha. O pessoal está perguntando aqui no chat se tem como ter acesso, se tem algum canal, algum link que a gente pudesse ter acesso. Sim. Se você puder colocar para a gente, né? Vou colocar. Ele já tem um cronograma já arrumadinho, é a Zona Oeste. Aliás, né, só para prolongar um pouquinho mais, a Zona Oeste do Rio de Janeiro é uma coisa confusa, porque tem uma área muito rica, né, que tem bastante, a população tem um poder aquisitivo elevado, e essa área que os nossos alunos exploram é a parte pobre da cidade, que nem por isso deixa de ter uma rugosidade incrível, né, não deixa de ter testemunhos muito ricos, históricos, e é isso que está trazendo a grande novidade, né? Despertar a própria população local para a grande riqueza histórica que eles possuem e desconhecem, os grandes patrimônios que eles desconhecem. Então, eu vou colocar assim, vou trazer já o link aqui do grupo, que é um convite, então, para que todos possam participar na próxima. Ok, muito obrigada, Andréa, pela sua fala, né? É muito interessante o trabalho, a perspectiva. E, professor Jorge e Catiele, temos mais uma rodada de questões, posso fazer? Sou. Pronto, estava aqui a ligar o som, já está. Eu estava a dizer para a Catiele responder, mas pronto, eu refiro aqui esta primeira. Esta questão sobre os recursos e o tempo de trabalho.
o problema é o mesmo cá. Por isso é que eu dizia que é preciso mais slow teaching, não é? Ensino mais lento. Neste momento, muitos de nós, quer no ensino superior, quer no ensino básico e secundário, têm cargas de trabalho muito significativas. A classe docente, entre aspas, posso dizer isto assim, um pouco sindical, está cansada, ainda mais com a adaptação que fez neste período da Covid-19, e está muito desgastada. E alguns dos meus colegas da escola básica fazem um trabalho extraordinário com os alunos. E é verdade que eu acho que quando, do ponto de vista estrutural, por um lado, do ponto de vista individual, depois já vamos ao ponto de vista estrutural, do ponto de vista individual, as pessoas estão muito cansadas e são obrigadas a cumprir um conjunto de objetivos, sendo que um dos objetivos, e creio que em alguns locais, escolas e colégios privados trabalham assim, um dos objetivos é, nos anos em que há exames, preparar os alunos para os exames, de modo a que os alunos tenham sucesso nos exames e possam, por exemplo, ou transitar para o nível seguinte do ensino médio ou transitar para a universidade. E, portanto, se o objetivo é muito este, e se os professores dão muitas horas, não vai haver muito espaço, a não ser por uma vontade própria e um desejo de fazer diferente para o ensino experimental. E como a medida é muitas das escolas e do sucesso das escolas é muito o ranking e os exames, empurra-se as pessoas para trabalharem no sentido de produzir resultados para os exames, que é um ensino muito mais tradicional, muito mais baseado em conteúdos e numa avaliação dos resultados que se obtêm em exercícios da aplicação dos conteúdos ou no débito, no debitar dos próprios conteúdos. E eu creio também que a cultura que tem o sistema de educação, de há uns tempos para cá, vamos chamar-lhe um sistema de educação que está em linha com lógicas neoliberais, valoriza muito o trabalho individual. Mesmo tendo às vezes um discurso de que é preciso trabalhar uns com os outros, tem de haver aprendizagem coletiva, no fim da história, aquilo que conta muitas vezes é a componente da avaliação individual. É a avaliação individual das escolas a competirem umas com as outras, é a avaliação individual dos docentes para poderem progredir na carreira, é a avaliação individual dos alunos para terem sucesso nos exames. E, centrando as estratégias nisto, o espaço para componentes mais experimentais, não é? É muito difícil, não é? É muito difícil que se possa fazer um trabalho diferente, não é? Que se possa fazer um trabalho que permita avançar mais nas componentes experimentais, avançar mais na aprendizagem das novas tecnologias e na sua utilização, etc. Mesmo que isto se faça, vai ser sempre mais lento. Ainda para mais, havendo, como é referido aqui pelo Paulo Abreu e Silva, havendo cortes de recursos. E havendo cortes de recursos, as coisas são ainda mais complicadas. Mas eu acho que, para além dos cortes de recursos, a estratégia que vem a ser seguida incorpora este discurso, mas muitas vezes na prática ele não tem muito espaço para acontecer. Também é verdade, já foi pior. Eu acho que em Portugal, aqui há 5 ou 6 anos, era pior. A valorização dos exames e dos conteúdos era ainda mais forte do que é agora. Hoje é um bocadinho diferente. Mas, mesmo assim, eu creio que um espaço para um ensino mais experimental, para uma ideia de comunidades de práticas de aprendizagem, de ensino baseado em problemas, ainda não é a norma e o espaço para isso acontecer ainda está limitado pelas lógicas mais individualistas e do sucesso baseado em provas individuais, e em avaliação individual. Pode fechar o tempo, por favor, Jorge. O microfone e o som também. O som e o microfone. Ok. Consegue me ouvir, Luciana? Tudo certo. É só para complementar, porque tem aqui uma pergunta, não é, do Juan Oliveira, que é sobre acordos aqui entre Portugal e Espanha. E, Juan, não houve exatamente um grande acordo
entre os dois países, apesar da grande fronteira. Só um minuto. Conseguiu, Jorge? Pode desligar mesmo o som, senão ficou ouvindo 2 vezes. Não. Agora. E não houve exatamente um acordo, o que houve foi um maior controle das fronteiras, porque como viram, não é, pelos aqueles mapas que foram apresentados, Portugal tem um lado em completa fronteira com Espanha. Então, o que houve foi, desde o princípio da pandemia, no princípio de março, houve um maior controle dessas áreas fronteiriças entre os dois países, e aquilo era permitido o fluxo se um cidadão espanhol do lado português, não é, demonstrasse que tinha residência fixa em Espanha, era permitida essa travessia, assim como outros cidadãos de outros países do espaço Schengen. Mas, para isso, tinha que demonstrar que residia efetivamente num desses países, ou então ficou, ainda assim, em alguns períodos do confinamento mais estrito, o fluxo permitido apenas por questões de trabalho. Até porque, sendo áreas fronteiriças, como deve imaginar, como temos o Brasil aí relacionado a outros países na América do Sul, não é? Podemos viver no sítio e trabalhar exatamente do outro lado da fronteira. E, portanto, também é o caso aqui entre Portugal e Espanha em alguns concelhos desta fronteira. E só para complementar o comentário do Paulo Roberto. Paulo Roberto, eu sou um pouco suspeita para falar se o que está acontecendo no Brasil desse desmonte da educação, do ensino secundário e superior, porque eu estou em Portugal há bastante tempo, mas estou completamente voltada também para o Brasil e, portanto, acompanho muito de perto o que vem acontecendo, mas é verdade que nem todas as consequências do atual governo brasileiro chega a Portugal, não é? Chegam algumas coisas, é certo, mas não como aquilo que, ou seja, temos que estar mais só quem está diretamente voltado para o Brasil é que consegue acompanhar mais este desmantelamento do que anda a acontecer no caso do ensino no Brasil. Ok. Vocês, né, as questões vocês já foram respondendo. Todo mundo ouve a Luciana? Eu não ouço. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Jorge, Ok, estão me ouvindo, pessoal? Alguém, por favor? Okay. Sim, professor. Obrigada. Enfim, mais alguma questão, pessoal? A Catiele e o professor Jorge, não é? É muito fácil estar aqui, porque eles já vão acompanhando o chat, já vão fazendo as questões, enfim, eu não tive trabalho nenhum. E, assim, gostaria, né, eu hoje acho que não durmo, né, de verdade, porque era um sonho antigo, como é um sonho antigo, está aí novamente, mas deixa lá passar esta pandemia que a gente volta a se encontrar. E eu não sei, mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão? Sim, não. Eu estou vendo muitos elogios, toda a gente muito satisfeita, professor Catiele. Realmente é uma apresentação brilhante e que é muito importante para nós, professor. E é um orgulho, os nossos alunos, a gente tem muito amor pela Universidade de Pernambuco, né? Porque são alunos muito esforçados, que moram em vários municípios, né? A gente está a 65 quilômetros da nossa universidade, da cidade do Recife, e a gente tem alunos de vários municípios que estudam lá na UPE. Então, esse momento aqui é de grande importância para todos nós, de poder ter essa partilha, que seja para eles, eu sempre converso muito com eles, né? Eu nunca imaginei sair do Brasil. Estamos cá, eu, a Catiele, né, para dar esse testemunho, e Catiele botou um texto esses dias a falar do doutoramento que muito me emocionou, não é? A partir daquela música, né, que não é saber que chegou no topo do mundo e venceu, mas sim o caminho que a pessoa percorreu. Então, pessoal, para além das brilhantes experiências, da fala, do conhecimento do professor Jorge, que eu sou fã, porque para além de ser um gênio, é uma pessoa de extrema humildade, que acolhe a todos os alunos. É verdade, professor, olha lá. O senhor sabe que os portugueses são um bocadinho mais contidos, né? E o professor Jorge sempre acolhe os alunos que chegam de fora, sempre os recebe muito bem. E também, pessoal, para além do conhecimento, a gente está tratando de ensino, que vocês olhem para a Catiele, para o professor, como
como a possibilidade de vocês darem seguimento, né? A gente forma professores, eu tenho certeza que a Universidade de Lisboa, o país de Portugal, e vocês têm um mundo aí para descobrir, e que isso também se registre na data de hoje. No mais, eu só tenho a dizer da minha imensa admiração e gratidão pela disponibilidade por este momento. E aí eu passo a Catiele para as palavras finais nossas. Já passa a Catiele. Obrigado, Luciana. Não, bem, foi um prazer ter participado e quero dar os parabéns à Universidade Estadual de Pernambuco, não é? Por a organização deste evento e pela preocupação que tem com as questões da geografia, do ensino, com a atualização dos elementos que fornece aos estudantes e, portanto, o alertá-los para os problemas existentes e a discussão desses problemas. Depois, lembrando o passado, não é? Foi um gosto reencontrar a Luciana e lembrando que a Luciana fez, tal como a Catiele, uma belíssima tese de doutoramento na Universidade de Lisboa. Já foi há um bocadinho mais de tempo, mas também não foi muito, foi pouco. Portanto, é uma jovem doutora e fez um belíssimo trabalho de doutoramento connosco e foi um gosto, até porque depois tivemos ainda momentos em que partilhámos apresentações noutros eventos, inclusive em Barcelona, onde também apresentou um excelente artigo que depois publicou, e portanto a Luciana estava a dizer que nós, a Catiele e eu, trabalhamos bem, mas ela também tem trabalhado muito bem, pelo que vejo, continua a fazê-lo aí na universidade, convosco todos, animando as pessoas e estimulando e continuando a investigação. Por isso, parabéns, Luciana, não só pelo evento, mas também pelo trajeto. E obrigado a todos pela paciência nos ouvindo. Obrigada, professor. Catiele? Conseguem me ouvir? Sim. Pois é, Luciana. Então, olha, eu aqui estou ainda nesta fase, não é, de graça do doutoramento, e, portanto, é uma fase também muito reflexiva só um minuto, e de muita reflexão, e também ao longo deste processo e de tudo que, pronto, o que construiu essa caminhada, como eu escrevi, que tu bem viste no Facebook, que tu, sem sombra de dúvidas, tu e outras pessoas que eu faço questão aqui de mencionar, que fizeram parte deste percurso. Mas antes disso, eu quero agradecer imensamente o convite. Eu fiquei muitíssimo lisonjeada, como eu disse a primeira vez, e para mim é um orgulho imenso ver o esforço, né? E aqui eu tenho particularmente amizade muito próxima com a Luciana e com a professora Mariana, e, portanto, acompanho muito de perto todo o esforço que é a construção, ou seja, de olhar para a universidade, para a formação do ensino como um espaço de transformação, né? E eu vejo vocês fazendo isso efetivamente na prática. E isso é, sem sombra de dúvida, para mim, pensar, é quando eu tenho esperança na universidade pública e no que vai ser o futuro disto, é quando eu penso que na universidade eu sei que há pessoas como vocês, né, que pensam a universidade e o ensino transformador desta maneira. Portanto, Paulo Freire está certamente muitíssimo contente com esta caminhada. Portanto, eu não posso deixar aqui, né, de agradecer a Provida, porque eu tenho aqui, e para mim foi muito especial esse encontro, porque eu tenho aqui vários amigos, quer dizer, eu sou de Recife, não é? Me formei aí na Universidade Federal de Pernambuco, portanto, a Ana Regina, a Priscila Félix, a Luciana, a Mariana, a professora Solange Coutinho, eu não sei se a professora Vanice ainda está aí, não é da UPE, mas é da UFPE. Então, assim, que foram pessoas, né, que eu fui encontrando ao longo desse processo de formação. Portanto, é um encontro comigo própria, tá? Participar deste encontro hoje é estar com o encontro com o Recife, é estar com o encontro com a Universidade Pernambucana, né, que eu tanto amo e que tenho tantas saudades. E, portanto, para mim é realmente um momento bastante especial. Essa primeira aparição, como eu disse, como doutorada, e ser para participar de um evento numa universidade em Pernambuco, é uma coisa assim, muitíssimo especial para mim. Portanto, isso vai ficar marcado na minha história. E, portanto, aqui estendo aí os agradecimentos ao meu irmão, que veio especialmente para me assistir. A Andréia, ao Luiz, que está aqui quase ao lado, também, que veio aqui prestigiar o evento. Portanto, Luciana, eu sou toda gratidão, agradeço aqui a moderação
E ao longo desde o convite, há uns meses atrás, até esse momento mais intenso de acertar coisas, a monitoria do evento, que foi impecável nos links, para tirar dúvidas e técnicas, e, portanto, muitos parabéns à Geografia da Universidade de Pernambuco pela organização deste evento e por este espaço tão rico de discussão num momento tão complexo pelo qual estamos passando. Mas, assim como o Jorge disse, eu também mantenho-me muitíssimo otimista com o que... Não temos outra alternativa senão manter o otimismo. Não é possível ter outra alternativa. É só isso. Portanto, muitíssimo obrigada. Obrigada, Catiele. O universo conspirou, não é? Nada acontece por acaso, né? Então, conspirou para ser aqui com a gente, essa estreia, coisa bonita. Eu não posso muito falar muito mais, porque, pronto, eu fico emocionada com as coisas. Eu só queria agradecer, enfim, e dizer que a gente teve 24 comunicações orais, e a gente tem 2 tradições, né, que é um concurso fotográfico, que na abertura a gente já divulgou o resultado das premiações, e hoje, professor Catiele, sejam à vontade, a gente só vai proceder à cerimônia de encerramento com a atribuição dessas menções honrosas aos trabalhos que foram selecionados pela comissão científica, e um beijo no coração de vocês aí, dê um beijo a todo mundo, Luiz, obrigada, Mônica, não sei se ainda está, o pessoal que veio aqui prestigiar o evento. E aí, a gente vai passar as premiações, as menções honrosas. Um beijinho, uma boa noite. Priscila Félix. Priscila, ela está aí. Deixa eu ver se estou aqui. Olá. Já estou projetando aí, já está aparecendo para vocês. Boa noite, todo mundo. Priscila é a minha parceira na coordenação do curso, né? Também registrar, a gente tem a comissão do colegiado, dos professores, que junto com os alunos, fizeram esse evento, né? Da qual a gente agradece imensamente os monitores impecáveis, os colegas todos empenhados. Então, isso é fruto de um trabalho, assim, coletivo do grupo, que a gente tem muito orgulho e alegria de fazer parte. Enfim, né, agora... E eu quero pedi-lo, eu quero falar, Luciana, geralmente no final do evento a gente chama os monitores à frente, e eu acho que essa edição tem algo em particular, que a gente aperreou os monitores não apenas de dia, mas de noite, né? Aproximamos as distâncias, eles trabalharam bastante, então liguem aí a câmera um pouquinho, só para a gente agradecer publicamente esse evento sem... Todos vocês, não vou citar nomes para não esquecer de alguém, mas obrigada pela paciência, parceria, por tudo que vocês fizeram. Sem vocês esse evento não seria possível, vocês fizeram com excelência e dedicação, muito obrigada a todo o colegiado que se envolveu também, e enfim, né, vamos lá, todo mundo está querendo ver os resultados. Tivemos 6 salas, dessas 6 salas, em cada uma delas tivemos a indicação de um trabalho que receberia a menção honrosa. Então, já vou passar para a primeira. Sim? Sim. Luciana, anuncia primeiro. Eu que anuncio primeiro, vá lá, passe lá. Está um pouco lento por aqui, mas estou passando. Não apareceu para mim ainda. Não. A projeção você está vendo, não é isso? Estou vendo menções honrosas. Pronto, chegamos na primeira. Chegou. Então, a sala número 1, o trabalho que recebeu menção honrosa foi Território LGBTQ+, da Boa Vista, de autoria de Juan Rodrigo Oliveira de Freitas e orientação da professora Ana Regina Marinho Barbosa, da Rocha Serafim. Né? Que pena não podemos ouvir as palmas. E as palmas. Juan, abre a câmera para a gente ver e parabenizar. Parabéns. Parabéns, Juan. Da sala 2. Suspense.
Olha aí, deixa eu ver se eu conheço. O papel da aula de campo no ensino da geografia e a experiência vivenciada a partir do Museu Cais do Sertão, de autoria de Beatriz Kaline Rocha da Silva e orientação de Luciana. Parabéns, Bia! Parabéns, Beatriz. Aparece por aí também, para a gente ver. Vamos ao terceiro. Quer dizer, Priscila, vai lá? A abordagem do conceito de pandemia nas aulas de geografia, a importância e desafios. O autor é Igor Araújo Salles, orientado pelo professor Daniel Valérios. Parabéns, Igor. Se estiveres por aqui também, aparece aí para a gente ver. Parabéns. O que foi nosso parceiro também aqui, né? E agora a sala 4. E depois a gente tem Isso eu quero apresentar. A gente tem um videozinho curtinho que a gente vai tentar exibir com as melhores imagens, ou melhor dizendo, os melhores prints de tela da nossa Semana de Geografia 2020, tá? Então, assim que acabar, por favor, quem puder, fica só... É 1 minuto e 20, só para dar uma olhada aí nas fotos, tá bom? E aí, na sala 4... Na sala 4, vou dizer... avaliação... diga. Vai, fala, pode falar. Fala, ímpar. Avaliação da relação saúde e ambiente na perspectiva de ações voltadas ao combate e doenças vinculadas ao saneamento ambiental no município de Nazaré da Mata, de autoria de Edson Carlos Monteiro de Araújo Silva e orientação da professora Priscila Félix Bastos. Parabéns, Edson. Edson, parabéns, Priscila. Meu aluno de iniciação científica, parabéns. E na sala 5, vai lá, Priscila, vai lá. Os impactos socioambientais provocados pela extração de granito em Bom Jardim, Pernambuco, autores Maria Ezi e Vitor Hugo, orientados pela professora Helena Barros. Parabéns aos autores pelo trabalho. Parabéns. E por fim, por último, sala 6 agora. Olha aí, cadê? A utilização de mapas didáticos no ensino da regionalização do Brasil, experiência vivenciada em unidade escolar do município de Carpina. Autores, Raniel Marcelo de Santana, Luiz Antônio Silva Lima, orientação da professora 2 vezes premiada, Priscila Félix Bastos. Parabéns, professora e autores, olha, muito bom. Nossos ex-alunos que vieram publicar novamente conosco, uma alegria tê-los aqui. Parabéns. Parabéns, Luiz. Obrigado. Daniel. Muito obrigado, professoras. Olha, maravilha. Gente, agora a gente vai dar a entrada nos encaminhamentos finais. Antes de tentar exibir o vídeo, né? A gente agradece a todos pelo empenho. A gente ficou com muita dúvida assim, se a gente faria ou não faria, e a gente não queria ter uma quebra, que foi uma luta muito grande. E, assim, os alunos abraçaram, os monitores, os professores, todo mundo. E a gente termina esse evento, né, como um acalento nesse momento de complexidade e de questões. Então, foi momentos muito ricos, e a gente só tem a agradecer a todos. Eu vou tentar projetar o vídeo com os melhores momentos, vou ficar devendo aí ao professor Jorge Acatieri as imagens de hoje, mas a gente depois vai incluir. Deixa-me lá ver, porque... Opa, aqui, achei. É um bando de arquivo que a gente abre, né, com medo da tecnologia nos cair. Mas, enfim... Está carregando aqui, pessoal. Só um minutinho, por favor. Agora, por que eu não escuto a Luciana, que é um mistério? Tá? Não vai por aqui. Espera aí. Ocorreu um erro. Eu vou por aqui. A gente tem que, né, andar precavido com a tecnologia. Encerramento. Aqui.
Rapidinho, só um minutinho. Porque a gente não se vê, não é? Então é meio complicado. Vamos lá. Tá dando para visualizar? Acho que está carregando, né? Apareceu. Opa. Bora ver. Pessoal, muito obrigado. Eu sei que não fica muito bem, vai ser disponibilizado na página do Instagram, mas a gente tentou manter as nossas tradições todas, mesmo que à distância, tá bom? Então, obrigada a todo mundo, um abraço e até a próxima. Um bom descanso a todos. Boa noite, valeu. Boa noite. Boa noite. Nós já estamos amanhã. Já é sábado. Adeus. Já é sábado, então. Vamos dormir.